Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente queria expressar, presidente Ságuas Moraes, a alegria de poder ocupar a tribuna da Câmara dos Deputados no momento que Vossa Excelência nos honra presidindo os trabalhos nessa tarde de quarta-feira. Vossa Excelência que tão bem representa o pujante povo do nosso estado do Mato Grosso, tão bem representa os interesses dos brasileiros aqui nesta casa. Também queria dedicar este momento aos trabalhadores brasileiros, que amanhã realizamos mais um 1º de maio, um dia histórico e comemorado de forma internacional em todos os cantinhos do mundo. Dedicar esse espaço aos milhares e milhares de trabalhadores, aos milhões de trabalhadores do meu Brasil, em particular os trabalhadores do meu estado de Santa Catarina, os trabalhadores têxteis da minha Blumenau, as tecelãs, os trabalhadores da indústria do vestuário, os trabalhadores metalúrgicos, os trabalhadores prestadores de serviços, os motoristas, os caminhoneiros, os taxistas, todos aqueles que têm na razão do trabalho o seu processo de vida e de existência, os trabalhadores do campo e da cidade, os trabalhadores de ontem, desesperançados, que se reuniam na legiões e legiões de homens e mulheres à procura de um espaço no nosso país. Quero, portanto, dedicar este momento aos trabalhadores de Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, dizer de que é inquestionável de que nós estamos vivendo um marco regulatório da história do nosso país. Um marco que as gerações futuras vão certamente usar a expressão um Brasil antes do presidente Lula, o presidente operário, que pela primeira vez trouxe para as cadeiras da República as feridas do seu próprio povo. Um Brasil de inclusão, um Brasil que passou a estabelecer um conceito novo como modelo de desenvolvimento social. E neste sentido, senhor presidente, eu não tenho aqui nenhum receio de homenagear os trabalhadores do Brasil, afirmar de que naqueles idos do começo da década do ano de 2000, precisamente em 2002, quando a esperança venceu o medo, nós haveremos, neste ano de 2014, permitir que a verdade vença a mentira e que o Brasil seja a expressão dos seus próprios acontecimentos, registrado na vida das pessoas e nas condições em que hoje se oferece o Brasil no cenário nacional e pela pujança que ele realiza como líder e vanguarda, inclusive da economia internacional. A verdade, senhores deputados, é de que nós reduzimos a inflação de 12,5% em 2002 para 5,9%. E a nossa equipe econômica já está trabalhando para trazê-la ao centro da meta este ano, como anunciado agora recentemente. A verdade é que há 10 anos consecutivos, e por isso é um marco regulatório da nossa história, nunca tivemos um período tão grande com um processo de estabilidade econômica,
que a inflação está controlada às margens estabelecidas, no ambiente de crescimento da economia, do consumo e do emprego. A verdade é que nós reduzimos a dívida pública praticamente à metade, de 60,4% do PIB para 33,8%. A verdade é que o PIB, em dólares, cresceu 4,4 vezes e supera 2,2 trilhões, e o comércio externo passou de 108 bilhões de reais para 480 bilhões ao ano, ou seja, quadruplicou. Estes elementos da economia são profundamente intocáveis do ponto de vista do debate. São números que expressam este Brasil, são números que dão garantias do modelo de desenvolvimento econômico que o operário presidente e a primeira mulher presidenta da República permitiram que o Brasil pudesse construir. O país fez superávit primário médio anual de 2,58%, o melhor desempenho entre as grandes economias, e o governo acaba de anunciar o esforço fiscal necessário para manter a trajetória da redução da dívida em 2014. Acumulamos 376 bilhões em reservas, 10 vezes mais do que em 2002. Repito, as reservas, aquilo que guardamos para as emergências, multiplicamos por 10 vezes mais do que aquela quando recebemos do governo anterior. Nós somos, portanto, um grande país que, ao lado da China, pode lidar com as flutuações externas, ajustando o câmbio sem artifícios e sem turbulências. Esse ajuste, que é necessário, contribui para fortalecer nosso setor produtivo e vai melhorar o desempenho das contas externas, além de dar segurança aos investidores. O resultado é que o Brasil tem um sistema financeiro sólido e ampliou a oferta do crédito, mas reduziu a inadimplência. Isso significa que houve um aumento gradativo do poder de compra da população. Em 11 anos, o crédito passou, observem esses números, de 380 bilhões para 2,7 trilhões de reais, ou seja, de 24% para 56,5% do PIB atual. O Brasil está entre as maiores economias do G20, que tiveram um crescimento do PIB que em 2013 nos permitiu ficar em segundo lugar, perdendo apenas para a China, ultrapassando os 2%, que era a previsão daquele ano. Vivemos em um país que duplicou a safra e tornou-se uma das economias agrícolas mais modernas e dinâmicas do mundo. Vivemos em um país que duplicou sua produção de veículos, que reergueu do zero uma indústria naval que empregava 78 mil, que emprega hoje, aliás, 78 mil pessoas, e já é a terceira maior do mundo. Vivemos em um país que investe na modernização de rodovias, portos e aeroportos. Esta é a verdade que precisa ser dita ao povo brasileiro. Criamos cerca de 21 milhões de empregos. Diante desse cenário positivo, a previsão do governo é de crescimento de 3% do PIB nacional no ano que vem, em 2015. Nossa classe média, senhor presidente e senhores deputados, consumiu 1,17 trilhões em 2013, de acordo com a Serasa, data popular. Nosso salário mínimo cresceu de R$ 240 para R$ 724. Portanto, triplicamos o salário mínimo nesse processo do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma.
No mês passado, todos nós tomamos conhecimento, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 5%, deputado Geraldo Simões. A mais baixa para o mês desde março de 2002. Geramos emprego nas áreas da construção, serviços prestados às empresas. E com todos esses indicadores positivos, podemos sim comemorar o Dia dos Trabalhadores numa situação privilegiada perante os outros países, com o menor índice de desemprego da nossa história, com pleno emprego e aumento da renda da população. Esta é a CPI que nós temos que fazer do Brasil do passado, que excluía os brasileiros, que matava os brasileiros na linha da pobreza, que submetia a nossa gente a possibilidades remotas do acesso à cidadania. Isto não se quer falar nessa agenda do debate de conteúdo que o Brasil precisa fazer. Aliás, ontem ouvia de Sua Excelência o ministro Ricardo Berzoini, que mais ou menos afirmava e contava a história do sebastianismo, daquele rei de Portugal, que quando havia algum tipo de crise, foi um rei que foi para uma guerra, ele desapareceu, e os portugueses tinham ele como um tipo de uma figura messiânica. Ou seja, quando há algum problema, queremos o Dom Sebastião como se ele viesse salvar a pátria. O Brasil não precisa mais do sebastianismo. O Brasil tem erguido pelas mãos do seu próprio povo um modelo de desenvolvimento econômico sustentável, forte, e que está hoje inclusive sendo um paradigma para o mundo. E com todos esses indicadores, portanto, nós podemos afirmar que a situação é extremamente privilegiada com relação à maioria dos países no mundo, com o menor índice de desemprego da história e com pleno emprego aumentando juntamente com a melhoria da renda da população. Eu queria, portanto, dizer de que a verdade haverá de vencer a mentira. Não é possível que num país como o nosso se estabeleça uma agenda aonde esses valores consistentes da economia estejam sob suspeição. Não é possível. Parece aquela figura do mundo online, um fake. Há um fake negativo. A cada situação há um prenúncio de que voltou a inflação com uma economia consistente, igual a esta que nós estamos vivendo. O próprio presidente Lula, quem não se lembra da sua afirmação quando do advento da crise internacional, brasileiros não se preocupem, isso será uma marolinha. E foi uma marolinha porque ele sabia que o Brasil não era mais aquele Brasil que nós estávamos vivendo nos períodos anteriores. Isso precisa ser dito com o conteúdo necessário para não permitir que a mentira estabeleça uma agenda negativa na vida do nosso povo, já tão sofrido e martirizado pelos desencantos que sofreu das políticas de exclusão, daqueles sim que se serviam deste país como um balcão de negócio nos campos das privatizações e do sistema financeiro. Quando falam da Petrobras, se esquecem de verificar que houve uma crise econômica após a compra da refinaria nos Estados Unidos. Não afirmam aqui que a Petrobras esteve nos seus governos nas mãos do sistema privado financeiro, estava ali por interesses escusos. Escondem do nosso país, escondem do povo brasileiro o verdadeiro interesse que está por detrás de todos esses processos, senão os interesses econômicos internacionais ou os interesses daqueles que fazem da política um balcão de negócio no campo das privatizações. Falam de corrupção, mas se esquecem de dizer que não tinha Polícia Federal nos seus tempos, num efetivo baixo. Essa palavra operação
como nós estamos vendo a partir de 2002, isso revela que nós não transigimos com a corrupção. A verdade é que este país mudou. No tempo deles, as coisas eram escondidas debaixo dos tapetes, as coisas não apareciam, a polícia não podia investigar. E agora querem negar de que o Brasil está passando a limpo a sua própria história e negando este passado triste de golpismo e de mentiras que sempre se submeteu à agenda brasileira e que tem nela o marco da nossa própria história, infelizmente. Na verdade, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é que o nosso governo levou eletricidade para 15 milhões de pessoas no campo, que não tinham luz nos governos deles, que não tinham geladeira nos governos deles, que viviam excluídos porque não tinham acesso às condições mínimas de vida que hoje qualquer ser humano tem nos cantinhos do mundo. Se esquecem de dizer que o Brasil deles era o das favelizações, era o Brasil dos inchaços e das ocupações dos grandes centros, e não querem enxergar o programa do Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional do mundo, com subsídios do governo federal e do país, que está pagando essa dívida àqueles sem-tetos. Esse é o Brasil verdadeiro, é esta verdade que haverá de vencer a mentira no debate da democracia neste ano. Se esquecem de dizer os avanços da educação, meu querido presidente. A educação aumentou em investimentos, triplicando o orçamento nesse período. Ampliou e financiou o acesso ao ensino superior com o ProUni, o FIES e as cotas, e duplicou em 7 milhões as matrículas nas universidades. Essa que é a verdade. Quem não se lembra do Brasil quando se afirmava filho de pobre morre pobre? Hoje nós temos orgulho de afirmar filho de pobre tem o ProUni, tem o FIES, tem o Pronatec, tem o começo de vida, tem o pleno emprego. Este é o Brasil verdadeiro, é esta verdade que haverá de vencer a mentira. Portanto, levamos 60 mil jovens, agora recentemente, a estudar nas universidades do mundo. Isso, por acaso, é uma bravata? Abrimos mais escolas técnicas em 11 anos do que se fez em todo o século XX, durante 100 anos. O Pronatec, que aqui já frisei, já qualificou mais de 5 milhões de trabalhadores. 75% dos 638 bilhões em royalties e metade do excedente em óleo do Fundo Social do Pré-Sal serão destinados à educação para superar esta que é a grande barreira e a diversidade do Brasil, que é a qualificação e a educação para o próximo período. Na área da educação, os resultados são fantásticos, como as políticas do caminho da escola, com 17 mil equipamentos de ônibus espalhados em todos os cantinhos do nosso país, dando garantia ao direito de ir e vir das nossas crianças a ir às escolas. Portanto, nós temos um Brasil verdadeiro, um Brasil que faz 6 mil creches pelo governo federal até o final deste ano, permitindo que nós venhamos a dar proteção e garantia às nossas crianças e aos nossos filhos. Atendemos na área da saúde e estamos desenvolvendo uma profunda política de atendimento da saúde na essência da palavra, com o sucesso dos mais médicos, permitindo com isso nós trazermos o Brasil a uma outra condição na relação do seu povo com a saúde, com o sucesso que tem sido. Já são 14 mil médicos novos nas redes públicas, espalhados nas periferias e nos cantinhos do nosso país. É realmente empolgante
os números da verdade. É realmente extraordinário este momento que, como aqui frisei, trata-se de um marco regulatório da nossa própria história. Quem quer o Brasil de ontem? Quem quer o Brasil da inflação de 12%? Quem quer o Brasil dos juros da taxa Selic de 26%? É esse debate que nós temos que fazer. E essa disputa vai ser isto, a verdade contra a mentira. E por isso nós estamos sim preparados para poder fazer destas eleições um debate de conteúdo, de profundo conteúdo das coisas do nosso país e das políticas que nós precisamos alcançar. Há muita coisa a ser feita no Brasil, mas o Brasil precisa se permitir que esta caminhada, que esta trajetória, ela possa ter continuidade. Nós não podemos permitir cair no abismo da insegurança, na incerteza, ou na certeza do passado que nós já transformamos ele numa página virada dos acontecimentos lamentáveis da nossa história. E é nesta afirmação que eu tenho certeza que a presidenta Dilma Rousseff, ela reúne as condições para dar continuidade, na excelência da sua gestão, no compromisso e na afirmação quando ela diz: país rico é país sem pobreza. Estes são os desígnios do Brasil contemporâneo. Esta é a afirmação dos apaixonados da política, que acham que a política só tem uma razão: melhorar a vida do nosso povo. E eu tenho certeza que no dia 1º de maio, amanhã, ao saudar os trabalhadores do meu país, nós estaremos olhando essa agenda contaminada pelos resultados extraordinariamente positivos conquistados pelo querido povo brasileiro. Muito obrigado.